Nós saudamos a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém, amados? Amém. Graças a Deus por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Eu agradeço a Deus e agradeço a mocidade pelo convite que me foi feito para estar aqui hoje com os irmãos nesse dia tão especial para a vida da mocidade, depois de tantos dias sem poder fazer essa semana da juventude por conta da pandemia, mas aconteceu essa semana. E ontem, na sexta-feira, e ontem foram 2 dias assim, abençoados. E depois que eu saí aqui ontem, eu falei assim, por que a mocidade me convidou logo no domingo, depois da mensagem do reverendo Vasco, né? Eu falei assim, é para quebrar a gente, né? Depois da mensagem de Judas, que Judas se enforcou, não foi isso a mensagem de ontem? Foi não? Foi Judas não? Ah, foi Jonas. Era um cara legal, não é isso? Gente boa, que queria ir para Nínive para pregar, estava com seu coração em chama, né? É para lá que eu vou. Foi isso? Também não. E a gente pôde aprender um pouco mais sobre a vida de Jonas, sobre os desafios de Jonas. E um texto que nos foi proposto para trazer a mensagem de hoje é sobre Salomão, sobre a oração de Salomão. Um olhar para dentro de si. A palavra de Deus para a igreja. Desafiador. E quando é um texto que eu já conhecia e é um texto que eu li e eu estive lendo de uma ótica diferente, de um olhar diferente. E ele fala sobre a aliança que o Senhor fez com Salomão. E eu queria convidar os amados irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de 2 Crônicas, no seu capítulo de número 7. Nós vamos ler a partir do versículo de número 11. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 7, a partir do versículo de número 11. Diz assim a palavra do Senhor. Assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome, perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres segundo tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino,
segundo a aliança que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará sucessor que domine em Israel. Porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos prescrevi, e fordes e servirdes a outros deuses e os adorardes, então vos arrancarei da minha terra que vos dei, e esta casa que santifiquei ao meu nome lançarei longe da minha presença, e a tornarei em provérbio e motejo entre todos os povos. Desta casa, agora tão exaltada, todo aquele que por ela passar pasmará e dirá: por que procedeu o Senhor assim para com esta terra e esta casa? Responder-se-lhe-á: porque deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses, e os adoraram, e os serviram. Por isso trouxe sobre eles todo este mal. Amém. Que assim seja a palavra do Senhor. Amados, como estava falando, esse texto fala dessa aliança que Deus firma com Salomão. E se a gente for pegar aqui os textos anteriores, eu queria só brevemente, lá no versículo 5, quando ele diz o seguinte, isso ele concluindo a solenidade para a inauguração desse templo de Salomão. E aqui diz o seguinte: ofereceu o rei Salomão em sacrifício 22 mil bois e 120 mil ovelhas. 120 mil ovelhas e 22 mil bois. Quanto está o quilo da carne? Quanto pesa um boi? Eu fiz um cálculo rapidamente e pesquisando eu percebi que a média de um boi em torno de 500 quilos aproximadamente. E quando ele vai para abate, ele vai perder quase que 50%, né, do seu peso total. Ele chega aí em torno de entre 250 a 270 quilos. Multiplicando pelo preço da carne, vamos botar aí aproximadamente uns R$40, a gente vai chegar mais ou menos numa conta de 267 milhões de reais, só no boi. Foi a festa que Salomão deu. Que festa é essa, né? Festa para poucos. Uma festa que durou aproximadamente uns 15 dias ou até um pouco mais. E festa, e o povo comendo, e eu estou falando aqui só de boi. Estou falando só dos bois. Fora as ovelhas, provavelmente bebidas. E por aí vai. Então houve um custo muito alto para essa festa. O custo também foi altíssimo quanto à construção do templo. Era algo suntuoso, maravilhoso. E Salomão então faz uma oração ao Senhor. Salomão ora ao Senhor. E nessa oração eu queria só ler alguns versículos dessa oração que Salomão faz, que está lá no capítulo 6. O versículo 19 ele diz assim: ó, atenta pois para a oração do teu servo e para a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz o teu servo diante de ti, para que os teus olhos estejam abertos dia e noite sobre esta casa, sobre este lugar, do qual disseste que o teu nome estaria ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar. Ouve do lugar da tua habitação, dos céus, ouve e perdoa. Ele vai dizer mais: quando os céus se cerrarem e não houver chuva, por ter o povo pecado contra ti, e ele orar neste lugar e confessar o teu nome e se converter dos seus pecados, havendo-o tu afligido, ouve tu nos céus, perdoa o pecado dos teus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá chuva na tua terra
que deste em herança ao teu povo. Quando houver fome na terra ou peste, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos e larvas, quando o seu inimigo o cerrar em qualquer das suas cidades, ou houver alguma praga ou doença, toda a oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a sua própria chaga e a sua dor, e estendendo as mãos para o rumo desta casa, ouve tu dos céus, lugar da tua habitação, perdoa e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que lhe conheces o coração, porque tu, só tu, és conhecedor do coração dos filhos dos homens. Somente aqui. Essa foi, e tem mais, da oração de Salomão. Salomão ora ao Senhor, Salomão pede a Deus para que esta casa seja um lugar de oração, que seja um lugar em que o povo possa buscar a Ele, adorar a Ele, clamar ao Senhor, e o Senhor ouvir a oração daquele povo. Olha, e se houver doença, se houver fome, e se faltar a chuva e não tiver a chuva para poder regar a terra e ter um alimento, ainda que tenha tudo isso, mesmo que haja peste, doença, mas o teu povo vai entrar naquele lugar, vai orar a ti, e Senhor, ouve a oração do teu povo, ouve a oração do teu servo. Essa foi mais ou menos a oração que Salomão faz ao Senhor. E Salomão então, ele vai dizer o seguinte: olha, Salomão, quando o Senhor aparece diante dele, eu ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Era um momento em que o povo, para oferecer ao Senhor a sua petição, pedir ao Senhor perdão de pecados, era necessário que se oferecesse a Deus um sacrifício. E ali era um lugar que Deus olhou e se agradou e ouviu a oração de Salomão. Deus escolhe o templo de Salomão para a casa de sacrifício. E assim então, ele começa a conversar com Salomão nessa aliança. Eu aceito sim, Salomão, a tua oração, eu aceito sim que esta casa será sim uma casa de sacrifício, ou seja, um lugar de adoração, um lugar em que a gente esteja buscando a presença do Senhor. E a gente pode imaginar esta casa nos nossos dias atuais. Deus olhar para a sua igreja, Deus olhar para ela e falar o seguinte: olha, eu me agrado desta casa, eu vou ouvir a oração desta casa, deste lugar, eu vou me agradar desse povo. Mas tem um porém, o Senhor coloca isso diante deles: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É a ligação, é a resposta do pedido de oração de Salomão. Salomão faz esse pedido ao Senhor. Deus se agrada do pedido de Salomão. Quantos de nós, nos nossos dias atuais, encontramos tantas casas suntuosas, casas que são maravilhosas, que a gente olha e fala: poxa, por que a minha igreja não é assim? Por que a minha igreja não tem um banco bonito desse? Por que o ar-condicionado da minha igreja não gela tanto como aquele? Por que a minha igreja não tem um som de primeira? Por que a minha igreja? Por que a minha igreja? E às vezes nós fazemos comparações com igrejas. Amados, eu pude chegar a uma conclusão diante desse texto. E a gente vai ver que Deus se agradou do pedido de Salomão, da sua oração. Mas Deus também coloca uma condição: olha, Salomão, o negócio é o seguinte, está lá o povo, beleza, está o povo que vai orar, que vai buscar, beleza, você também está inserido, mas é o seguinte: se esse povo que está dizendo aí que chama pelo meu nome, se num dado momento esse povo começar a buscar outros deuses, se você que também diz que está me servindo e você se debandar para outro lado, buscar a outros deuses, outras coisas,
Salomão, os meus olhos não vai estar mais nesse lugar não, eu vou destruir tudo isso. E a gente chega a uma conclusão seguinte, que Deus ele não está interessado se os bancos aqui são acolchoados, ele não está interessado se tem ar-condicionado, ele não está interessado se o som aqui é de primeira, Deus não está interessado com nada disso. Se essa igreja ela está localizada numa localidade altamente privilegiada, ou se ela não está, Deus não está preocupado com isso. Deus ele está preocupado é com o nosso coração, é com o seu coração, com sua sinceridade. Nós podemos ter talvez um tempo tão simples, tão humilde, mas ter um povo que ora, que busca, que está diante do Senhor, que tem compromisso com Deus, tem compromisso com a palavra de Deus. É um povo que está olhando para dentro de si e olhando e vendo o seguinte: olha, eu estou errado, eu não posso andar e caminhar desta forma. Se esse é o motivo desse tema, de nós estarmos olhando para dentro de nós, para dentro daquilo que eu sou, daquilo que eu faço, da minha vida com Deus, é hora de eu parar e refletir se tudo que eu estou fazendo está correto diante do Senhor. Se a forma que eu estou buscando, que eu estou adorando ao Senhor, é realmente a forma que Deus quer que eu esteja buscando e adorando a Ele. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha presença, a minha face, então eu o ouvirei dos céus, sararei as suas feridas, eu vou perdoar o seu pecado. É um povo que está com um coração sincero diante dele. E isso, amados, é a promessa do Senhor para a nossa vida. É uma promessa que Deus fez com Salomão, fez com o povo e faz conosco também. Fez essa promessa com você, comigo. Aqui estamos diante do Senhor, estamos na casa do Senhor, e o compromisso que nós temos aqui nesse lugar é de louvar, de adorar, de pregar a palavra do Senhor, de estar servindo ao Senhor com o nosso coração íntegro, com o coração sincero diante de Deus. Deus requer e exige isso de nós. Adiantou Salomão separar, sacrificar 22 mil bois, 120 mil ovelhas, construir aquele templo suntuoso, maravilhoso, lindo. Se Deus disse o seguinte para ele: Salomão, eu destruo tudo isso se não tiver conforme a minha vontade, eu vou destruir. E Deus destrói, amados. Às vezes nós estamos olhando tanta gente, olha, tem lá um templo bonito, mas será que a palavra do Senhor está sendo pregada? Será que aquele povo todo que está ali é um povo realmente sincero diante do Senhor? Eu creio que muita gente ali seja realmente sincera. Eu creio que tenha muitos crentes comprometidos com a palavra de Deus e com o Deus da palavra. Mas e a liderança? Salomão era o líder. Salomão era o líder daqueles homens. Era ele que incentivava o povo a buscar ao Senhor e a servir ao Senhor. E é por isso que Deus o chama a uma responsabilidade. É por isso que o peso maior vai recair sobre a vida de Salomão. Salomão, eu quero que esse povo tenha um coração sincero, um povo que olha para dentro de si, reconheça o seu erro, reconheça que está errando e que é necessário chegar diante do Senhor, se humilhar diante dele. É tão bom quando a gente vem à casa do Senhor, e eu gosto da nossa liturgia, porque a própria liturgia, ela já nos remete a uma, eu diria, foge até a palavra assim, como se a gente tivesse muito mais em contato com Deus. Desde o momento que a gente entra na casa do Senhor, desde o momento que falamos, vamos fazer uma oração de adoração a Deus, que a gente reconhece quem é Deus, a gente declara por que nós estamos aqui na casa do Senhor no dia de hoje. Nós louvamos ao Senhor louvores de adoração, estamos declarando
em nossa oração, porque o louvor é uma oração ao Senhor, e a gente ora ao Senhor cantando, dizendo quem é esse Deus. Em um outro momento nós oramos ao Senhor e estamos pedindo ao Senhor perdão pelos nossos pecados, nós estamos reconhecendo quem realmente nós somos, pecadores, e que carecemos da graça e do perdão do Senhor. Louvamos ao Senhor novamente, com um coração grato a Ele, por tudo aquilo que Deus tem feito na nossa vida, e depois ouvimos a palavra do Senhor, sendo ela pregada aos nossos corações, para que a gente possa acertar mais ainda a nossa vida com Deus, porque a palavra do Senhor, ela vem para exortar, ela vem para ensinar, ela vem para corrigir, ela vem para instruir a nossa vida. Essa é a palavra do Senhor. E Deus queria tão somente que o povo de Israel estivesse vivendo e caminhando desta forma. Chamar pelo nome de Deus, se humilhar, orar, buscar ao Senhor, se converter dos seus maus caminhos, e então o que irá acontecer? O seu pecado será perdoado e a terra, ela será sarada. Olha que bênção! Quem é que não fica feliz aqui quando tem o pecado perdoado? Quem é que não fica? Eu fico. E todo dia eu falo: Senhor, perdoa meus pecados, Senhor, perdoa minhas falhas, Senhor, onde que eu estou errando, me ajuda a acertar, porque eu tenho errado, eu erro todos os dias. Mas eu sinto sempre o Senhor trazendo um refrigério na minha alma, na minha vida, porque eu sei que é a ação do Espírito Santo tocando no meu coração, porque foi Ele mesmo que disse: olha, Dênio, você errou, você está errando, está errado esse negócio aí, está na hora de você acertar. E eu: opa, Senhor, me perdoa, eu errei, me ajuda a não errar mais. E Deus está dizendo o seguinte: olha, o seu pecado, ele será perdoado. É bênção para as nossas vidas, é um privilégio que nós temos, saber que mesmo quando erramos, a gente tem de Deus o nosso perdão. E isso é um pouco semelhante com os nossos filhos. Quem é pai e mãe aqui sabe, né? E nós já fomos filhos, nós já aprontamos muito. Quantas coisas a gente já quebrou dentro de casa? Nem fala, né, reverendo? Nada, né? Quantas vezes a gente saiu de casa e não avisou o pai e a mãe e a gente toma um couro? Eu já fui um. Quantas vezes a gente já fez coisa errada? Eu hoje olho para os meus filhos e falo: eu nem conto o que eu já fiz na vida, porque senão eles vão querer fazer também. Uma delas, aqui alguém já até conhece, aquela Maria Choca. Quem é que já ouviu falar da Maria Choca? Ou Maria Preta, nem se pode mais falar isso, né? Não pode mais. Maria Choca é quando a gente pegava um jornal e a gente amassava o jornal, e aí depois abria ele, fazia tipo um balão, e aí ficavam 4 pontas, e depois você vinha com fogo, queimava as 4 pontas e aquele balão subia. Era algo maravilhoso aquilo. Vocês acham que eu ensinei isso para o meu filho? De jeito nenhum. Mas a minha sogra ensinou. E aí não teve jeito, e aí foi uma festa, uma farra, queria fazer sempre. Mas o perigo, eu vendo aquilo perigoso, fogo, vai cair na casa de alguém, pode cair num carro, vai pegar fogo. Na minha época, não tinha nada disso não, eu não via perigo nenhum. Tantas artes nós já fizemos, e a gente achava que os nossos pais eram ruins, que brigavam com a gente. Não. Eles faziam isso porque nos amavam. E quantas vezes os nossos pais já nos perdoou por tanta arte que nós já fizemos. E quantas vezes também nós que somos pais já perdoamos os nossos filhos por tantas artes que eles fizeram. Tem uma que eu fiz. Meu pai era fotógrafo, tirava foto de casamento, 15 anos. E eu desde pequeno sempre acompanhei muito ele. Batismo, eu rodei muito, fui muito com meu pai.
e ele tinha em casa um laboratório também de fotografia. Na época ainda era o preto e branco. Então ele fotografava o casamento ou 15 anos, e ele depois, no seu final de semana, ia lá e revelava todas aquelas fotos. Fantástico, eu ficava ali horas com meu pai. Quarto escuro, só uma luzinha vermelha acesa, e eu ficava ali, eu gostava de estar ali. E quando foi um belo dia, eu peguei um filme, quem sabe os mais antigos, era um filme de película, e eu fui lá e abri o filme todo. Uma vez que você abre esse filme, você perde ele. E nesse filme tinha fotos de casamento. Perdeu-se quase tudo. E eu só ouvi do meu pai o seguinte: menino, para que você fez isso, menino? E agora? Isso tinha aí casamento e tal. Mas pai, eu não sabia. A minha mãe brigou mais comigo do que o meu pai. E ela: Daniel, e agora, Daniel? E aí? E meu pai depois teve que contar que perdeu, né? Mas ele não me bateu. Ele não me botou de castigo. Mas eu aprendi a lição de que eu não deveria fazer mais aquilo, e nunca mais eu fiz. Nunca mais eu mexi naquilo que não diz respeito a mim. E eu vi no meu pai um amor muito grande para comigo, em não ter me dado uma surra que eu merecia. E às vezes a gente está assim diante de Deus, a gente faz uma coisa tão feia, tão horrível, mas Deus, Ele olha para nós com um amor, com um carinho tão grande, e Ele nos perdoa. Mesmo sendo eu um pecador, mesmo sendo eu que não olhe para dentro de mim e veja aonde eu preciso acertar, mesmo que eu não leia a palavra do Senhor como eu deveria ler. E por fim, Deus chama Salomão para que ele olhe para dentro dele. Salomão, é hora de você olhar para dentro de você. É hora de você perceber que é necessário andar diante do Senhor. É necessário que você venha fazer aquilo que o Senhor ordenar. Salomão, é necessário que você venha guardar os estatutos e os juízos do Senhor. Faça isso. Olha para dentro de você, Salomão, e faça isso. Mas é o seguinte, Salomão: se você se desviar dos seus caminhos e servirdes a outros deuses, eu, o Senhor, destruirei esta casa e lançarei para longe da minha presença. Deus chama Salomão a essa responsabilidade. É hora, Salomão. Eu sei que você construiu esse templo lindo e maravilhoso. Eu sei que o povo está lá. Eu sei, de tudo isso eu sei. Mas você, Salomão, é hora de olhar para dentro de você e perceber que é hora de mudar. Eu não sei como você tem olhado para dentro de você. Eu não sei como tem sido a sua vida no seu dia a dia, de como você tem tido esse relacionamento com Deus, de como tem sido a sua proximidade com Deus, o quanto você é próximo com Deus. Eu costumo dizer que mãe, ela tem um contato direto com Deus. Não me pergunte por que nem como, mas mãe tem. Mãe sabe de tudo que filho faz. Tudo. Se o filho apronta, ele chegou, botou o pé dentro de casa, a mãe pergunta: o que houve? O que houve que, mãe? Não houve nada. Eu conheço você, esse teu jeito, esse teu olhar. Você está calado por quê? Se você não me falar, Deus vai falar. Aí pronto, apela, né? Quando mãe fala isso, se você não me contar, Deus vai me mostrar. Eu sei que vai, e mostra mesmo. A gente precisa ter essa relação com Deus, essa relação que mãe tem, que eu acho fantástico, e que a gente precisa aprender com as mães. Eu olho e vejo que nós podemos fazer muito mais. 2022 será um ano de grande desafio para nós, da nossa vida com Deus. Talvez a gente tenha ficado parado aí quase 2 anos,
mas o Senhor nos chama a uma responsabilidade, a olharmos para dentro de nós e ouvirmos mais a palavra do Senhor, de praticar mais essa palavra. Que o Senhor nos abençoe, amados, que o Senhor nos ajude a vivermos a cada dia essa palavra, que o Senhor nos ajude a fazer mais da palavra do Senhor ser viva dentro dos nossos corações. E eu tenho certeza que nós estaremos alcançando grandes coisas diante do Senhor. Que o Senhor nos abençoe.